Quantos ainda estão com o coração desejoso para ouvir a mensagem do Senhor aqui nessa noite? Localize aqui o último capítulo do Evangelho segundo João. Último capítulo do Evangelho segundo João. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa tarde. Eu vim preparado para pregar. Vocês estão preparados para ouvir tudo que Deus tem para nós? Capítulo de número 21. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 15. Vigésimo primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro se entristeceu, porque o Senhor havia dito pela terceira vez: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Queridos, eu considero Jesus como o maior educador de todos os tempos, pois dentre tantos benefícios que o Evangelho nos proporciona, um deles é que o Evangelho também educa. E o argumento que eu uso para confirmar o que eu estou começando a dizer a vocês é o fato de Cristo ter escolhido os piores homens e conseguir transformá-los nos maiores apóstolos. Se você analisar a lista do colegiado apostólico, você vai perceber que nela não havia príncipes. Jesus não escolhe sacerdotes. Jesus não escolhe nobres. Pelo contrário, Cristo escolhe homens às margens da sociedade, incapazes, indoutos, ingênuos, como diz um escritor, homens extraordinariamente comuns. Além de comuns, eles eram difíceis de lidar. Em um dos livros que eu li há alguns anos atrás, do Dr. Augusto Cury, ele, em certa parte, tenta descrever, como psicólogo, o perfil, a personalidade de alguns dos discípulos que Cristo escolheu para segui-lo. E segundo a sua análise, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Pedro, por exemplo. Pedro era imperativo, tenso e sanguíneo. Eu acho que ele era nordestino. Parece que eu estava falando de um paraibano, né? Retado. João era bipolar. Uma hora ele discípulo paz e amor, outra hora ele queria que fogo caísse na cabeça dos judeus. E eu tenho para mim que João era um pouco convencido.
Não sei, posso estar enganado. Minha teologia falha. Mas eu acho que João era um pouco convencido. Gente, vocês gostam de pessoas que dizem assim: olha, eu sou lindo. Conhece alguém assim? Sou cheiroso. Eu sou gente boa, cola comigo. Eu não sei, mas eu acho que João era esse tipo de pessoa. Posso estar enganado. Vamos ver se vocês estão ligados. Ó, quando João, o próprio, ia escrever os 3 discípulos que mais andavam com Cristo, dos quais ele era um, ele dizia no seu livro, estava Pedro, Tiago e o discípulo que Jesus amava. Olha a ousadia. Nós só sabemos que João era o discípulo amado porque ele mesmo escreveu. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era considerado corrupto. Se a Lava Jato começasse lá, eu acho que ele estaria sendo investigado. Judas era dissimulado, ganancioso e mentiroso. E ainda tinha um terrorista. Sabiam dessa? Simão o Zelote. Zelote era um grupo extremista que queria derrubar Roma na base do tiro, porrada e bomba. Jesus pega o terrorista e diz: vem você comigo também. Olha o time. Só os periculosos. Parece que eu estava falando do time do Corinthians, né? Estou brincando, gente. Vocês não vai dar ainda glória na pregação. Não vai dar mais nem glória na pregação. Estou brincando. É o time de São Paulo, do Palmeiras. Jesus escolhe esses 12 homens. Ó, Jesus escolhe esses 12 homens. Só que dentre eles, Pedro ganhava um destaque especial. Diante dos demais, Pedro era uma liderança em potencial. Tanto que quando alguma pergunta chegava ao grupo, era Pedro quem tomava a palavra e respondia por eles. Pedro fazia uma espécie de intermediação entre Cristo e o grupo. Prova disso, João 6. Jesus pregou uma dura mensagem, tão dura que a multidão que estava presente, da mensagem ser tão dura, foi embora. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês querem ir embora também? Vai com eles, deixa que eu sigo sozinho. Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, para quem iremos nós? Só para você dar o primeiro glória da pregação. Mestre, para quem iremos? É para quem, não é para onde. Até porque o evangelho não se trata de lugares. O evangelho se trata de uma pessoa. O evangelho não se trata de conquistar espaço. O evangelho foi feito para conquistar corações. Mestre, para quem iremos nós? É nós, não eu, nós. Por quê? Porque Pedro respondia por todos. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro era uma liderança em potencial. E essa liderança foi confirmada pelo próprio Cristo. Mateus 16, acompanhe. Próximo ao dia da crucificação, dentre tantas coisas que Jesus fala, uma delas foi: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se liguem, nessa hora Jesus continua: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Pastor Oséias, o Senhor dimensiona o tamanho desse ato. Em outras palavras, Jesus estava dando a chave da autoridade da igreja nas mãos de Pedro. Se você mandar fechar, eu vou fechar. Se você mandar abrir, eu vou abrir.
Agora eu preciso que vocês decorem essa frase, porque ela é de extrema importância para a mensagem dessa tarde. Pedro foi chamado para ser líder, não super-herói. O som de vocês está saindo aqui. Pedro foi chamado para ser líder, não super-herói. Escuta isso daqui. Jesus deu essa chave próximo ao dia da cruz. Agora dobre atenção. Chegando no dia da cruz, 3 eventos se destacam nas escrituras nas últimas 24 horas de vida de Cristo. O primeiro chama-se cenáculo. O segundo chama-se Getsemane. E o terceiro é o Gólgota, aonde ele foi crucificado. Escuta muito bem. Esses 3 ambientes que Cristo entrou nas suas últimas 24 horas de vida, em contrapartida, revelam o declínio espiritual de Pedro até a sua queda final. Escuta, no cenáculo, Jesus se reúne com eles para fazer a sua última refeição. Se era a última, tinha que ser especial. E de fato foi. Jesus se assenta com eles para celebrar a Páscoa. A Páscoa, basicamente, era um cordeiro assado, ervas amargas, uma taça de vinho e pão sem fermento. Eles se assentavam no chão, com no máximo uma almofada, porque a mesa em formato de U era muito baixa. Eu estou descrevendo com detalhes, porque eu preciso que vocês entendam que como a tradição sugeria, estava acontecendo. Parecia um dia normal. Só que Cristo percebeu que enquanto eles comiam, conversavam e se alegravam, ele percebeu que nenhum dos discípulos se colocou de pé para lavar os pés do outro. E a prática do lava-pés era obrigatória. Porém, era dada ao servo de menor calão, que era o criado. Só que os discípulos não andavam com criados. Isso significa que nenhum deles ousou se levantar para fazer aquilo que um escravo deveria fazer. Cristo pensa: se vocês não querem fazer, eu faço para vocês. É aqui que a gente começa a adorar. Jesus se põe de pé diante deles, coloca uma toalha em seus ombros, enche uma bacia com água e se curva diante dos discípulos para lavar os seus pés. Essa cena é emblemática, porque nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem tão grandes. Imagine um juiz se curvando diante de um réu para lavar os seus pés. Seria assustador, não é? Agora imagine o Criador do mundo se curvando diante de pescadores, cobradores de impostos, até daquele que iria traí-lo. Mas a lição de Cristo era muito clara: no meu reino, aquele que serve será maior do que aquele que está sentado sobre a mesa. Meu Deus, só para começar, diga para quem está perto de você: tem que ter humildade para adorar um Deus que se fez servo. Tem que ter humildade para adorar um Deus que se fez servo. Nunca um homem cheio de si mesmo poderá falar de um Cristo que se esvaziou. E só para você adorar comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Paulo descreve esse momento como o maior exemplo de humildade que você pode encontrar. E ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando o seu próximo
superior a si mesmo, não atentando vós propriamente para o que é seu, mas sim para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem foi fiel até a morte, e morte de cruz, mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que... Quem trouxe língua aí? Quem trouxe? Então levante as mãos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quem tem humildade para adorar esse Deus aqui? Jesus lava os pés e dá os seus últimos ensinamentos. É agora, gente. Eu disse que Pedro foi chamado para ser líder, não super-herói. Quando Jesus sai do monte do cenáculo para o monte das oliveiras, aonde estava o Getsemane, Jesus disse: está escrito, quando o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. Jesus estava dizendo: quando eu for preso, vocês vão dar linha na pipa. Está escrito. Pedro vai contra Cristo e contra o que está escrito, e diz: eu não, Senhor. Chefe, eu estou preparado para ir contigo à prisão e à morte. Se te prenderem, vão ter que me prender primeiro. Se te matarem, vão ter que me matar primeiro. Eu estou contigo, eu sou seu fiel. Ele achou que Jesus ia curtir, comentar, compartilhar. Cadê o azeite? Vou ungir você apóstolo aqui agora. Jesus olha para Pedro e diz: o diabo estava te rodeando, e ele pediu a sua alma para mim, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. E quando você se converter, Senhor, eu estou do seu lado, eu estou contigo. Pedro estava doente. E o pior doente é aquele que não tem consciência da sua enfermidade. Tá bom. Jesus olha para ele e diz: você não só vai me negar, como será aquele que mais vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai ter me negado. Pedro disse: não, Senhor, eu estou do seu lado, eu estou contigo, eu sou seu fiel. Tá bom. Jesus chegou ao Monte das Oliveiras. Pega Pedro, Tiago e João e diz para eles: orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus se afasta um pouco e a oração: Abba, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Posso falar uma verdade para vocês? Nessa frase, Jesus revelou a sua humanidade. Nessa frase, Jesus mostrou que era gente como a gente. O problema é que nós não gostamos muito de ser gente. Escuta, Max Lucado, em um dos livros, disse assim: era necessário Jesus se tornar homem, porque se ele fosse apenas Deus, ele poderia te amar, mas talvez não iria te compreender. Se ele fosse apenas homem, ele poderia te compreender, mas não teria poder para te salvar. Então houve uma junção entre o eterno e o físico, e João capítulo 1 começa a descrevê-lo: e o verbo se fez carne. Está todo mundo aí? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá vai. Jesus era ser humano, 100% homem,
100% Deus. O problema é que nós não gostamos de ser humano, e nós achamos que ser humano é ser carnal, ou ser humano é ser menos espiritual. Porém, ser humano é ser aquilo que Deus te criou para ser. Ser humano é ser aquilo que Cristo se tornou. E lá vai, não tem problema nenhum em você chorar, não tem problema nenhum em você pedir ajuda, não tem problema nenhum em revelar suas dores para quem pode te ajudar. Sabe por quê? Evangelho não é para super-heróis. Super-herói usa máscara. Deus escolheu seres humanos que até pensam em parar, mas a voz de Deus aparece e diz: a minha graça te basta e o meu poder. Segura na mão de quem está perto de você, segura na mão aí, só para começar, segura na mão aí dele, dela. Olha para ele, olha para ela e diga assim, ó: ser gente não é pecado. Diga: pecado é querer ser Deus para as pessoas. Não. Fala pro outro que está daí do outro lado. Fala pro outro que está do outro lado. Ser gente não é pecado. Diga: pecado é querer julgar como Deus julga. É falar que Deus está dizendo e Deus não está dizendo nada. Evangelho não é para quem tem asas. Evangelho é para quem tem coração. Tem algum ser humano me ouvindo? Tem algum ser humano me ouvindo? Tem algum ser humano me ouvindo? Anjo não sente o que você está sentindo. Anjo está no céu, nunca pecou e não precisa de graça. Nós estamos na terra, peca todo dia e a graça precisa. Papai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem é de Bíblia? Quem é de Bíblia? Quando Jesus volta, os discípulos estavam o quê? Estavam o quê? É só ler o texto. Jesus acorda os três, mas só fala com Pedro. Se você não dá glória a Deus com o que eu vou falar aqui agora, irmão, se você não dá glória a Deus com o que eu vou falar aqui agora, Jesus acorda os três, mas só fala com Pedro. Você não consegue vigiar comigo 1 hora? Lá vai. Jesus estava dizendo: eu sou Deus, me fiz humano, por isso estava orando. E você é humano, se comportando como Deus, como alguém que não precisa orar. Vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, Pedro, mas a sua carne. Jesus vai orar de novo. Quando ele volta, os discípulos estavam o quê? Jesus acorda a segunda vez, vai orar de novo. Quando volta, os discípulos ainda estavam dormindo. Na terceira vez, Jesus disse: podem dormir, chegou a minha hora. Quando ele termina de falar, veio Judas, protegido pelas sombras, cercado de uma multidão, se aproxima e beija o rosto de Jesus. Jesus foi ferido com um beijo. Se fosse eu, traidor, mentiroso, comia na minha mesa e me trai com um beijo. Só que Jesus não é igual a eu. Jesus não é da terra. Jesus olha para ele e diz: amigo. Se você não dá um glória a Deus aqui, Jesus chama Judas de amigo.
não por falsidade, porque Jesus não tinha desvio de caráter. Jesus chama Judas de amigo, porque a falta de caráter de Judas não influenciava o caráter de Jesus. Então levante a mão. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você está fazendo com aquilo que fizeram contra você. O modo que você reage com aquilo que fazem contra você revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Você não é da terra, você é do alto. Eles traem, você ora. Eles falam, você ora. Você é do alto. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu senti uma graça do Espírito Santo de Deus aqui. Aumenta o volume de adoração para Deus, aumenta. Aumenta o volume de adoração para Deus, aumenta. Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Quem veio aqui adorar? Judas pode te trair, te ferir, te machucar, mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. Veja o rosto. Pedro acorda, desembanha a espada e grita: é guerra! Lá vai, corta a orelha de Malco. Jesus mandou Pedro orar. Ele dormiu. Pedro dormiu, não orou, entrou em guerras que não deveria entrar. Vou falar só para jovem que deu glória a Deus ali. Jesus mandou Pedro orar, ele dormiu. Pedro dormiu, não orou, entrou em guerras que não deveria entrar. Só que Jesus pega a orelha que Pedro cortou e restitui no lugar, ensinando que guerra não se vence ferindo, guerra você vence restaurando. Eu vou falar de novo, eu vou falar de novo. Jesus pega a orelha e restitui, ensinando que guerra não se vence machucando, guerra você vence orando, 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 orando. Começou a subir a temperatura aqui, hein? Começou a subir a temperatura aqui, hein? Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí. Deixa falar. Deixa julgar. Deixa tramar. Você é do alto. Você é do alto. Você é do alto. Eu comecei a sentir uma graça de Deus aqui. Pastor Oséias, vou falar um negócio aqui para o Senhor, para os demais que estão ouvindo. Isso aqui é na oração de Jesus. Está em espírito propício aqui? Está em espírito? Está em espírito. Na oração de Jesus, ele disse: Abba, Pai. Pastor Emília, está lembrado, pastor? Abba, se possível afasta de mim esse cálice. Amor, Abba era uma expressão aramaica que uma criança usava quando subia no colo do pai.
era uma expressão de intimidade. Era tipo papai ou paizinho. Era uma criança pedindo colo. Lá vai. Quando Jesus foi orar, ele orou como criança que precisava de colo, indefeso, dependente. Só que quando ele levanta da oração, já não tinha mais criança falando. Ele corrige a Pedro, não rebate a Judas e cura Malco. Por quê? Porque na vertical ele agia como criança, mas na horizontal ele agia como homem, porque era assim que tinha. Sabe qual é o problema? Nós estamos invertendo os papéis. Aqui dentro quer ser homem, aqui dentro quer ser mulher, aqui dentro não dá glória e critica quem fala, critica quem corre, critica quem pula, e lá fora é criança, é moleque, é menina. Hoje Deus te chama para inverter. Se quiser pular, eu pulo com você. Se quiser correr, eu corro com você. Se quiser adorar, eu adoro com você. Mas quando o culto acabar, seja homem, seja mulher, e segura na mão, segura na mão, segura na mão de quem está perto. Segura na mão de quem está perto, segura na mão de quem está perto. Meu Deus, que graça eu senti aqui agora. Olha para ele, olha para ela e diga: na presença do papai, você tem intimidade para fazer o que você quiser. Se quiser pular, pula. Se quiser gritar, grita. Se quiser correr, corre. Porque enquanto você pula, enquanto você grita, enquanto você corre, Deus te dá sabedoria, equilíbrio, maturidade. Olha aí, Jesus. Olha pulando ali, olha. Adora, adora, adora. Cadê as crianças aqui? Cadê as crianças? Olha aí, Jesus. Olha aí, Espírito Santo. Quem pode adorar? Começou a pegar crente ali, ó. Começou a pegar crente ali. Tchê, paz. Ela é uma... Olha que lindo, Jesus. Olha que lindo, Espírito Santo. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa que alegra o coração de Deus. Quem veio adorar? Telebacachoia maia, xé. Enquanto tem gente pulando no carnaval e se achando homem, nós estamos pulando na presença. Vem na marcha, pachoia maia. Vem na marcha comigo, vem.
Uma glória vai começar a tomar a uma despe a partir de agora. Pega, pega, pega. Eu comecei a sentir um negócio. Se assente aí, se assente. Pode chorar. Isso, pode chorar, fica à vontade. É melhor chorar aqui do que não ter maturidade lá fora e chorar na mão de pessoas erradas. Jesus curou aquele homem. Jesus orou no Getsêmani. Pedro acorda, corta a orelha de Malco. Jesus restitui a orelha no lugar. Só para você adorar Deus aqui. Quem era Malco? Malco era servo do sumo sacerdote. Ele estava lá para prender Jesus. E o que é que Jesus fazia no Getsêmani? Sofria. Aquele era o pior momento da vida de Cristo. Suou sangue. Anjos vieram confortá-lo. Discípulos, uns negaram, outros traíram, os demais fugiram. Ele ficou sozinho. Então peraí, Malco estava lá para machucar, Jesus estava lá para sofrer. Só que no pior momento da vida de Cristo, Ele esquece a sua dor para cuidar da dor de quem estava lá para machucá-lo. Ah, eu não acredito que você não... No pior momento da vida de Cristo, Ele esquece as suas feridas para cuidar da ferida de quem estava lá para feri-lo. Porque às vezes Deus só cuida de você quando você se dispõe a cuidar de quem te machucou. Mas enquanto você cuida de quem te feriu, eu cuido de você, diz o Senhor. Eu libero uma palavra. No pior momento da sua vida, será o momento que Deus mais vai te usar para curar pessoas. Jesus foi preso. E a Bíblia diz o seguinte: Pedro seguia Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de... Sabe o que é isso? Não teve coragem de ir embora. Ok. Mas também não foi homem para se aproximar. Seguia, só que de longe. Por 3 vezes ele sentou numa fogueira para se aquecer, acabou se queimando. Uma criada olhou para ele e disse: eu conheço essa voz.
eu conheço essa roupa. Você é galileu, você anda com ele, você é discípulo dele. Pedro olhou e disse: você deve estar me confundindo com alguém. Eu não sei quem é esse homem. Eu nunca vi ele. Quem me viu mentiu. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. Jesus levanta os olhos e olha. Eu já vi Jesus pregar para uma multidão. Eu já vi Jesus pregar para uma pessoa só. Mas essa é a única vez que Jesus prega sem falar. Foi apenas um olhar. Pedro se constrange de tal forma que a Bíblia diz que ele se retirou e chorava amargamente. Lá vai. A palavra amargo, ela vem do latim e significa sem tirar nem pôr. Amargo significa água podre. Pedro não só chorou, ele chorou água podre. Era como se todo o lixo que estivesse dentro dele fosse saindo pelos seus olhos, e as lágrimas pesavam 1 tonelada, sentindo o peso do pecado, da traição, da negação, da falha. Posso falar uma verdade para vocês? O problema não é pecar. Então peraí, se está liberado pecar? É óbvio que não. O salário do pecado é a morte, ponto final. Só que o problema não é pecar. O problema é não sentir mais a dor do pecado. É ter a mente anestesiada e achar que tudo é normal. Russell Shedd disse que um dos piores pecados da igreja hoje é a dureza de coração e a falta de choro pelo pecado. Porque pior do que cair é estar caído e não perceber. Eu acho que você não entendeu. Quer um conselho? Busque um evangelho que te rasgue, que faça brotar lágrimas, que cause cortes profundos em sua consciência, que mate o seu eu. Porque enquanto houver sinais de quebrantamento, haverá palavra de restauração. Pedro chorou e chorou amargo. Só que tem um problema. Chorou, mas não falou com Jesus. Se a igreja é um hospital, você precisa falar para o doutor aonde está doendo. Pedro chorou, mas não teve coragem, hombridade, humildade para dizer: Senhor, eu caí. Se a igreja é um hospital, você precisa falar para o doutor aonde que está doendo. Só que Pedro não falou nada, não teve coragem. Sabe qual é o problema? Jesus morreu. Morto, Jesus não faria mais nada. Então só tinha um jeito de Pedro ser restaurado. Qual? Jesus precisava ressuscitar. Se você não dá um glória a Deus com o que eu vou falar aqui agora, a restauração de Pedro dependia da ressurreição de Cristo. Lá vai. Essa é a diferença de Pedro para Judas. Judas e Pedro era discípulo.
Judas e Pedro tinham responsabilidade. Judas e Pedro caiu. Mas quando Judas caiu, ele procurou os sacerdotes. A religião não perdoa. Judas se matou. Pedro, pelo contrário, caiu. Mas mesmo caído, ele lembrou da palavra que Jesus pregava: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ler para você. Aproveita para adorar. E no fim do sábado, quando começou o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou em cima dela. O seu aspecto era como relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve, e os soldados, com medo dele, caíram, se fingindo de mortos. Mas o anjo olhou para elas e disse: não tenham medo, eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui. É agora, pastor, é agora. E o anjo olhou para elas e disse: vai para Galileia e avisa aos discípulos, é a Pedro que ele é. Segura na mão aí de quem está perto, segura na mão de quem está perto. É agora, hein? Segura na mão dele, segura na mão dela. Olha para ele, diga: a ressurreição está gritando: Pedro, eu te dou uma nova chance. Ele está vivo. 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 Quem vem adorar? Deixa eu ouvir o barulho da adoração. Deixa eu ouvir o barulho da adoração. Eu vou descer aqui. Uma glória de Deus vai começar a tomar esse lugar. Diga para quem está perto de você. Diga para quem está perto. Diga para quem está perto. Pedro. Chama ele de Pedro. Diga: Pedro, você é indigno, mas continua sendo amado. Eu estou vivo.
Meu Deus do céu, olha que lindo, Jesus. Olha que lindo. Volta a falar em línguas. Volta a sentir. Pega a glória, pega. Se põe de pé, por favor. Meu Jesus amado. Feche os seus olhos carnais. Abra os olhos espirituais. Será você e Deus a partir de agora. No maior dia da história, Jesus falou: avisa para Pedro que eu estou indo lá encontrá-lo. Amor, já prepara para adorar a Deus aí. Já prepara para adorar. Varão, vou falar para você aqui. Jesus foi atrás de Pedro mesmo quando Pedro errou, correto? Sabe por que Jesus foi atrás de Pedro quando Pedro pecou? Porque Pedro errou, mas Pedro não era um erro. Eu não acredito que vocês não... Eu vou falar de novo. Jesus foi atrás de Pedro porque Pedro errou, mas Pedro não era um erro. Jesus não errou quando te escolheu, simplesmente porque Jesus não erra. Você é ideia de Deus, e Deus só tem ideias boas. Então se o diabo disser: você caiu, você pecou, você já era, você diz: enquanto ele estiver vivo. Aumenta o volume de adoração para Deus aí agora. Oh, Espírito Santo de Deus, aumenta o volume de adoração para Ele aí agora. É você e Deus, é você e Deus. Olha quantas lágrimas, Jesus. Oh, Espírito. Vem, amor, vem pra cá, vem pra cá. Só você que conhece. Feche os olhos e será você e Deus a partir de agora. Meu Deus, eu estou vendo lágrimas, lágrimas, lágrimas. Pega de volta o que você quer. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta: por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. O medo vem e a vontade de parar, e eu me lembro